compartilha, porque a mensagem hoje é profunda demais. Às 10 horas, eu tenho uma live no meu Instagram com o pastor Lucas, a pedido do pastor Lucas, e vamos falar sobre milênio. Rapaz, tudo que é pastor, vem, pastor, o senhor pode vir fazer um estudo comigo no Facebook, um estudo comigo no Instagram? Que bênção, glória a Deus. Ezequiel 38, versículo 1. E aconteceu que veio a mim essa palavra do Senhor. Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, príncipe maior de Mecheque, Meseque e Tubal. Tubal profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz o Senhor Deus: eis que me coloco contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de uma armadura completa de guerra, uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Preste muita atenção no que você vai ouvir, que é muito importante. Esse texto de Gog e Magog é uma profecia sobre a vinda de um terrível rei chamado Gog na terra de Magog. E esse rei Gog, ele vem para se opor à nação de Israel e todo o povo de Deus. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descreve a preparação dos exércitos e dessa guerra anunciada em toda a Bíblia contra Israel. É uma profecia menos detalhada, não há muitos detalhes nessa profecia. Gog também reaparece em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 8 ao 10. Vamos ver? Apocalipse 20, verso 8 ao 10. Por que Ezequiel fala de Gog e Apocalipse também fala? Preste atenção nisso, é muito importante para os termos proféticos. E sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Preste atenção, a Bíblia Sagrada fala de 3 guerras de Gog e Magog. Uma antes da volta do Senhor, uma depois da volta do Senhor e uma depois do milênio. Preste atenção. Guerras absurdas. Uma antes da volta do Senhor, uma depois da volta do Senhor, que é o mesmo Armagedon, e outra 1000 anos depois da volta do Senhor, que é depois do milênio. Como nós entendermos? Domingo, eu vou te dar aqui 5 passos para entender quando a tribulação estiver acontecendo. Como interpretar o momento em que a coisa começou? Pastor, como é que eu sei que a tribulação vai começar? São cinco maneiras de você interpretar o momento, interpretar a situação e não ser enganado. Todas essas profecias bíblicas são relacionadas ao final dos tempos. Para você entender, alguns pontos importantes aqui dessa profecia. Gog é um líder, Magog é uma região. Vou dizer de novo, Gog é uma pessoa, Magog é uma região. Por isso que nós vemos 2 Gog e Magog na Bíblia, e um Gog e Magog que também é chamado de Armagedon, que segue o mesmo padrão de toda a Bíblia, ou seja, Gog ou Magog é uma linguagem que reaparece em toda a Bíblia, e é uma linguagem figurada, ou seja, Magog é uma terra, Gog é uma pessoa, e ambos, tanto Magog como Gog, são linguagens figuradas
que a Bíblia usa para mostrar os inimigos de Israel que vêm de uma mesma região. Em todas as épocas, em todas as eras, os inimigos de Israel é Gog e Magog. Vêm ao norte de Israel, né? Esses inimigos são Gog e Magog. A profecia na Bíblia mostra que o Eufrates iria secar. Iria passar, depois que o Eufrates secasse, 200 milhões de soldados que iriam marchar contra Israel. Bom, você sabe por que a Rússia e a China não invadem deliberadamente Israel? Por causa do Eufrates. Como o Eufrates está secando, provavelmente 1 mais 2 anos ele está completamente seco, o caminho está aberto para a Rússia e a China marcharem contra a nação de Israel. Olha só a profecia bíblica. Olha o que você vai ouvir aqui nessa noite. Nós não estamos perto somente do advento do anticristo. Não estamos perto apenas da nova ordem mundial. Nós estamos perto dos 200 milhões de soldados que irão marchar contra Israel. Essa semana eu até postei na internet, no jornal de Paris, Emmanuel Macron, junto com a Itália e a Espanha. Olha isso, gente. Se você achar para mim a matéria aí, Pedro, eu postei no Face, você coloca aqui na tela para mim. Emmanuel Macron sugere, junto com a Itália e a Espanha, sugere abandonar a União Europeia egoísta. Ou seja, e reeditar uma nova União Europeia com 10 reinos. Olha só, gente. Aí nós vamos lembrar da profecia de Daniel, capítulo 7, da besta com 10 chifres, e o chifre pequeno sai do meio dos 10 chifres, ou seja, o chifre pequeno é o anticristo. Vamos lembrar também de Apocalipse 13, também de Apocalipse 17, que fala exatamente das 10 nações sendo reeditadas. Emmanuel Macron diz que a proposta está indo para todos os parlamentos e a nova União Europeia agora, na realidade, daqui a 1, 2 anos, ela será apenas de 10 países. Será que a Bíblia é precisa ou não? A hora que o Pedro achar aí, você pode pôr na tela para mim, Pedro, tá bom? Agora veja bem, senhores. Israel tem muitos inimigos, inimigos mortais. Mas os principais inimigos da nação de Israel são as nações do norte. Então você tem ali Rússia, Pérsia, que é o Irã, e China. Todas essas nações estão próximas de Israel. Rússia e China não conseguem atacar diretamente Israel por causa do Eufrates, mas o Eufrates vai secar. O que você precisa entender é que Israel e o céu são um mural de recado de Deus. Deus manda recado através do céu e de Israel. Através da lua, do sol e sinais no céu. Olha aí que maravilha. Vai lá, presta atenção. Está no G1. França se une à Itália e pede fim da União Europeia egoísta. Vamos ler a matéria. Sobe, Pedro. O presidente francês Emmanuel Macron visita a Alemanha. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que seu governo está ao lado da Itália e da Espanha e não quer ver uma Europa egoísta e dividida. Olha o argumento. Por conta do enfrentamento econômico causado pelo novo coronavírus, que é a SARS-CoV-2, né? Tá entre aspas. Está ali. Não vamos superar essa crise sem uma solidariedade europeia forte em nível sanitário e financeiro. A União Europeia, a zona do euro, se resume a uma instituição monetária e a um conjunto de regras que permitem que cada Estado haja por conta própria. Olha o que ele está sugerindo, que os Estados não hajam mais de forma independente. Vocês estão vendo isso? Quando ele chama a União Europeia de egoísta, ele está falando que não pode ser independente. Aí ele sugere um só governo. Olha lá, gente. Ou todos agem juntos. Você vê, não é mais independente para financiar nossos países, as nossas necessidades nessa crise vital,
questionou Macron em uma entrevista para vários jornais italianos. Sobe mais. O presidente francês defendeu a criação dos chamados Corona Bonds, ou Eurobonds, uma proposta que cria títulos, pode subir, de dívida comum para a zona do euro e que foi fortemente defendida por italianos e espanhóis. Olha lá. Mas é rechaçada por países do norte, como Alemanha e Holanda. O embate ocorrido em uma reunião do Conselho Europeu na última quinta-feira do dia 26 de março. Voltou a criar uma crise dentro da União Europeia, já que os governos de Berlim e Amsterdã defenderam o uso do mecanismo europeu de estabilidade. Mas, pode subir mais um pouco. Pode subir. Segundo o mandatário, leia, pode subir até aqui. Você está lendo? Quantos países tem nessa proposta de Macron? 10 países. Segundo o mandatário, 10 países da Eurozona representa 60% do PIB e explicitamente defenderam a ideia do Corona Bonds, ou seja, 60% do PIB europeu, que são 10 países, decidiram formar um bloco chamado nação. E vai passar, porque eles são 60% do PIB. O que os outros 40% vão fazer? Ou a Alemanha e a Holanda aceita, ou quebra. Ou seja, nós estamos vendo aqui, gente, literalmente, o reeditar de Daniel capítulo 7. O nascer, mais uma vez, de um novo império romano com 10 nações. E o que você precisa entender, a Bíblia diz que no meio dos 10 chifres, as 10 nações, sai um chifre pequeno para governar. Esse chifre pequeno que é o anticristo. Você só está dizendo que o Macron é o anticristo? Não estou dizendo isso. Ele pode ser o cara que funda o negócio e vem lá no meio alguém que lidera. Mas daí, dessa iniciativa, que vai nascer o anticristo. Agora veja bem, o que é mais importante para os termos proféticos nos dias que nós estamos vivendo. Preste atenção. Nós estamos com um pano de fundo montado para o advento do anticristo, senhores. No entanto, nós estamos na iminência de uma terrível guerra. Agora eu vou ser profeta aqui a você. Nós vamos viver 3 ondas proféticas de destruição no mundo. A primeira, que é esse coronavírus. A segunda, de novo, uma espécie de coronavírus, uma outra onda, de uma forma menos letal, mas ele vai ser reeditado. O Japão já está fechando de novo. A própria China, que abriu, está voltando a fechar, porque está vindo uma nova onda de coronavírus. Quem está assistindo os jornais sabe o que eu estou falando. Eu fico atento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem hora que eu tenho que desligar, que eu fico tão ansioso, e as notícias deixam a gente ansioso. Só que quando eu assisto, eu fico atento às profecias. Eu assisto jornal, com um olho no jornal e o outro na Bíblia. E a terceira onda é uma terrível guerra. Preste atenção. Uma guerra de proporção global. E olha como isso é importante, senhores. Vamos analisar os termos bíblicos aqui nessa noite. São, ao todo, 2 Gog e Magog e 1 Armagedon. O Armagedon também é um Gog e Magog, porque é uma guerra regional também igual às outras. Mas a Bíblia Sagrada não chama o Armagedon de Gog e Magog. Mas também é uma guerra similar. A diferença do Armagedon para os 2 Gog e Magog é que o Armagedon é uma guerra mundial. É uma guerra de proporção global. Gog e Magog são as nações do norte contra Israel. Armagedon são todas as nações do mundo contra Israel. Então vamos analisar isso de forma bem simples. Então, antes do retorno de Cristo, temos um Gog e Magog, ou a terceira guerra mundial. Eu até penso, gente, cá com os meus botões de teoria da conspiração, que isso que está acontecendo no mundo já é uma espécie de guerra mundial. Se você parar, a sua cabecinha de militar nunca pensou nisso, Edson?
Todo mundo dizia que se houvesse uma guerra mundial, não seria com canhões, seria biológica. Todo mundo sempre falou isso. Que não seria de bomba Hiroshima e hidrogênio, seria biológica. Mas não há provas, não há indícios, apesar que o FBI diz ter provas consistentes, absurdas, que isso foi criado dentro de um laboratório. Veja, não sou eu. Eu lendo o Washington Post hoje, os Estados Unidos e o Japão estão preparando retaliação à China. Está aí a guerra já pintando, viu? Eles dizem que não é hora, porque agora é hora de cuidar dos enfermos, da sua crise, hora que passar, pode esperar. Então, é o que é importante você entender aqui a profecia. Porque a profecia e a política, a geologia política do mundo estão completamente ligados. Então, antes do retorno de Cristo, nós temos uma espécie de guerra terrível. Israel passa por momentos difíceis, até que todas as nações, lideradas por Gog, se levantarão contra Israel. Depois do retorno de Cristo, tem o Armagedon. Israel é sitiado, mulheres estupradas, tacam fogo, milhares e milhares de canhões de todo mundo sitiam a nação de Israel, e o Senhor volta com seus anjos para ajudar Israel contra a aniquilação. Veja comigo Zacarias, capítulo 14, no versículo 5, essa possível aniquilação de Israel e o Senhor Jesus voltando para que Israel não seja aniquilado nesse Gog e Magog. Fugireis, vamos ler um pouquinho antes, desde o verso 1. Atentai-vos todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Continua. Porquanto ajuntarei todas as nações para lutar contra Jerusalém. Isso aqui é um Gog e Magog. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Continua o texto, está aí a profecia. Então o Senhor se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costumava fazer no Velho Testamento, que guerreava junto com Israel, aquele anjo do Senhor. O Senhor Jesus volta para lutar a última batalha de proteção a Israel. Deus ama aquele povo, irmão. Entenda o que eu estou te dizendo. Toda aquela terra onde está Israel, que se estende, eu arrepio inteirinho aqui, ó, que se estende do Eufrates a Canaã, está na Bíblia. A terra é minha, a terra não é de Israel, a terra não é dos muçulmanos. O Senhor diz, essa terra é minha. Então, quando Israel fizer um acordo, cedendo um pedaço de terra, que foi em 1948 que Israel cede um pedaço de terra à Palestina, ele também fere a Deus. Porque aquela terra é do Senhor. E a guerra é por causa daquela terra. Agora, Deus deu aquela terra a Abraão. Mas Abraão não ganhou assim. Ele pagou a terra. Ele comprou com dinheiro a terra que vai do Eufrates até Canaã. Por isso que quando eles saem do Egito, escravos, eles vão lá para tomar a terra e a terra está invadida literalmente. Agora você vai para a história de Davi, dentro de Canaã tem uma cidade chamada Jebus. E Davi compra essa cidade do rei Araúna. Araúna tenta dar, mas Davi diz, por preço justo eu vou comprar, que é hoje a terra de Jerusalém. Então Jerusalém inteira também foi comprada por Davi junto ao rei Araúna. Então não existe terra da Palestina, não existe terra dos ismaelitas. Os ismaelitas têm a sua terra, que o Senhor deu para Agar e seu filho. Mas aquela terra onde tem guerra, essa terra não é nem de Israel. Essa terra é do Senhor. E justamente por causa dessa terra,
que as guerras do mundo inteiro são provocadas. Estão comigo aí na profecia? Se tem uma coisa que eu entendo, e que a minha vida inteira eu decidi estudar, foi isso. Já palestrei boa parte em muitos países do mundo sobre esse tema. E aqui estamos nós falando sobre esse conteúdo profético da guerra final. Então veja bem, o texto aqui diz, volta o texto de Zacarias. O Senhor Jesus volta. Quando Israel está sendo extinto, Jesus volta e pisa no Monte das Oliveiras. Vamos lá ver? Verso 4. Naquele dia, os seus pés, aleluia, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Jesus subiu ao céu de onde? Do Monte das Oliveiras. E ele vai descer aonde? No Monte das Oliveiras. O que aqueles dois anjos disseram para os discípulos? Da mesma maneira que viste subir, ele há de retornar. Aí temos o termo grego parousia. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. E na hora que ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai abrir uma cratera tão enorme. Olha o tamanhozinho de Jesus. Que no meio das suas pernas haverá um grande vale. Jesus não vai ser do tamanho que ele foi quando nasceu de Maria, não, gente. E aí vai cumprir o que Jesus disse: corra e eu vou ajuntá-los como uma galinha junto os seus pintainhos. Porque Israel estará perto da extinção. Jesus volta para a batalha. A volta de Jesus é para a batalha. Você quer ver? Daqui um pouco eu volto em Zacarias. O Pedro é bem ágil ali. Vamos ver Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Quando Jesus desce do céu para guerrear, para proteger Israel da extinção. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei, e eis que vi os céus abertos. Diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Vamos casar esse texto junto com Zacarias 14 e Ezequiel 38. Pode continuar. Volta a Apocalipse lá, para eu ler o texto de Jesus voltando para a peleja. Verso 12. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, sua cabeça há muitas coroas e o nome escrito que ninguém conhece, só ele mesmo. Ele está, por isso que o anticristo vem vestido de branco. Jesus não. Ele está vestido de vermelho. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. É o Cristo. O nosso Cristo. Verso 14. Os exércitos do céu seguiam. Eu aqui creio que é a igreja, tá bom? Os exércitos do céu seguiam. Vestidos de linho fino, alvo e puro. Montados em cavalos brancos. Se tem 200 milhões de soldados indo e sitiando Israel na batalha do Armagedon, o Senhor vai voltar com um exército. Oh, irmão, a minha botina de ferro já está guardada. Eu quero é dar bicuda na cara do anticristo, seu xarope. O Senhor vai voltar junto com um exército de milhares e milhares de anjos para livrar Israel da extinção. Verso 15. Uma espada afiada sai da boca. Você viu? O anticristo tem um arco. Jesus tem uma espada para ferir com ela as nações. Ele regerá com cedro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Não tem ira na graça não, né? Então veja, a volta de Jesus é para ira. É uma volta de guerra. E ele volta para guerrear porque Israel está sendo extinto. Deixa eu te explicar como isso funciona dentro do contexto da grande tribulação. No domingo, eu vou trazer aqui a maior revelação profética que você já viu sobre a grande tribulação. E vou te ensinar como identificar. Durante 3 anos e meio, o Senhor envia sobre a terra. Ele permite o anticristo reinar sobre a terra.
e trazer paz, segurança e muito dinheiro. Se todo mundo está acostumado a ouvir teologia da prosperidade, vai crer que aquilo é bênção de Deus. Ok? Cuidado, porque você vai contar testemunho que está próspero. Cuidado. Mas vamos lá. Depois dos 3 anos e meio, esse anticristo, ele rasga uma aliança que ele fez com Israel. E aí vem repentina destruição. A Bíblia fala que 2 testemunhas irão descer em Israel, em Tel Aviv especificamente, e vão pregar. Vão pregar, e a mensagem dessas 2 testemunhas é: Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e vocês não creram nele. Vocês agora, para serem salvos, vocês têm que aceitar Jesus. No entanto, essas 2 testemunhas e essa profecia, ela só é possível em dias como o nosso. Porque a Bíblia diz que o mundo todo vai ficar pasmo e assustado com as 2 testemunhas. Pense bem, como é que isso pode se cumprir alguns anos atrás? Sem internet. Como é que o povo iria ver as 2 testemunhas, o povo do mundo todo? A Bíblia diz que todo mundo vai ficar assustado. Por quê? Essas 2 testemunhas irão tirar a paz do mundo. E vão tentar ferir, elas terão poder para fazer parar o tempo. Elas terão poder para fazer com que não chova. Apesar que Apocalipse não diz que terão, diz que tem. Elas têm poder de transformar água em sangue, de enviar pragas. Bom, só 2 na Bíblia tiveram esse poder, mesmo que é de Deus. Só Moisés e Elias, por isso creio que é Moisés e Elias. Elias parou o tempo para que não chovesse, e Moisés enviou pragas. Ah, pastor, mas Moisés morreu, mas ressuscitou. Como é que o senhor sabe que Moisés ressuscitou? No Monte da Transfiguração, então você tem lá Jesus, Moisés e Elias. Um representa lei e profetas, e Jesus representa a graça. Se Moisés não ressuscitou, nós temos que dar o braço a torcer para os espíritas, porque ele volta. Está lá, no Monte da Transfiguração está Moisés, Elias e Jesus. Então, elas irão morrer. E a Bíblia Sagrada diz que quando as 2 testemunhas, vai chegar a hora que o Senhor vai permitir a morte das 2 testemunhas, que estarão pregando. E quando essas 2 testemunhas morrerem, preste atenção, gente, o mundo todo vai dar presente uns pelos outros, porque morreram aqueles 2 que atormentavam o mundo. Imagina, as pessoas vão fazer festa, carnaval, o mundo todo, para dar presente. Só que 3 dias depois, elas ressuscitam diante de todas as nações. Imagina a internet, filmando o corpo das 2 testemunhas na praça da cidade, e de repente elas voltarem à vida. Depois que isso tudo acontecer, o mundo inteiro já está com uma raiva mortal de Israel. Porque Israel passa a ser o culpado pelas desgraças no mundo. Já é. Tudo cai nas costas de Israel. Das 508 resoluções da ONU todos os anos, 507 é contra Israel. Parece que só existe Israel no mundo. Ninguém faz uma resolução contra a China, que há anos vem matando em massa com essas... Não quero nem saber se é feito em laboratório ou não, mas tem que haver ali uma punição, um embargo. É muito. Agora pense bem, senhores. Analisa comigo. Jesus Cristo volta para proteger mais uma vez o seu povo, para guardar mais uma vez o seu povo. E isso no Velho Testamento era comum. Davi, por exemplo, ele não guerreava uma guerra enquanto ele não via o anjo de Deus da batalha. Daí surgiu o termo general. Cristo era o anjo do Senhor. Então, quando Davi via aquele anjo que lutava a guerra, vamos embora, o anjo já está aí. E eles ganhavam todas as guerras. Aquele anjo que batalhava as batalhas de Israel era Cristo. Já cantou aquele hininho, o nosso general é Cristo. E Jesus, por mais uma vez, será o general da batalha. E nós, o seu exército. Voltando em Zacarias 14, paramos no verso 4. Vamos lá.
Naqueles dias os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, leste Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade será retirada para o norte e a outra para o sul. A imagem que temos é Jesus aqui em cima do monte, e embaixo um grande vale. Um vale tão grande que irá caber todo o povo de Israel. E olha o que ele vai dizer. Fugireis pelo meu vale, por baixo, a galinha juntando os pintainhos, porque ele se estenderá até Azel. Fugireis do mesmo modo como fugires diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. Lembra? O Senhor abriu o mar, deixou o povo de Israel passar, mas também permitiu o povo do Egito entrar no mar. Quando o povo do Egito entrou no mar, ele fechou o mar. O Senhor vai fazer a mesma coisa com esse vale. Vamos, Israel, corra, 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 corra. Quando os inimigos entrar, ele fecha. E aí, o pau come. A Bíblia diz que o Senhor virá com os seus santos para a peleja, verso 6. E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único e definido, bem conhecido como o dia do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, a mesma coisa que aconteceu na batalha de Ai com Josué, porque o mesmo pôr do sol durará até o anoitecer e a claridade permanecerá. Mesma estratégia que o Senhor usou para vencer a batalha de Ai. Você já leu essa parte de Ai? O povo de Israel tentou destruir Ai várias vezes, não conseguiu. Obviamente teve pecado. Mas se você pegar um documentário na History, você vai perceber que o maior estrategista, tem um documentário, que fizeram um comparativo entre os estrategistas de guerra ao longo dos anos. Josué é comparado o maior estrategista de guerra, mais que Napoleão, mais que Alexandre, mais que todos. Olha como que Deus fez na batalha de Ai. Josué foi primeiro e espiou. Já tinha perdido a primeira batalha por causa do pecado. Mas ele percebeu que todo dia de manhã o sol se levantava e dava na cara dos soldados. Então o que ele falou? Eu vou atacar contra o sol. Vamos ficar atrás do sol. Então ele falou para o povo, espera o sol se levantar. Quando o sol se levantar, eles não vão conseguir ver que nós estamos vindo por causa do sol. E nós atacamos. Josué e os soldados de Israel, eles não tinham carros e bigas. Então eles não podiam atacar em campo aberto. Então Josué sempre levava os seus soldados para montanhas ou ruínas. Só que os exércitos de Ai eram expert em ruínas. Só que agora, quando o sol está se levantando, nascendo, o povo de Israel começa a correr. Eles não veem o povo de Israel e Josué vence a batalha. Mas essas estratégias de guerra não saíram da cabeça de Josué. Saíram da cabeça do general, do senhor da guerra, do senhor da batalha. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus voltará a ser o general de guerra e nós o seu exército. Então preste atenção. Depois do retorno de Cristo, temos um Armagedon, no vale de Meguido. Aí é uma guerra global. Logo depois disso vem o Armagedon. É um grande vale que tem próximo a Israel. E quando Israel está sendo varrida do mapa, liderado pelo anticristo, as nações do mundo irão se reunir em Meguido, nesse terrível vale que coincide com o retorno de Cristo, como nós já lemos. Deixa eu te explicar a geografia do Gog e Magog e do Armagedon, e você vai entender a política do mundo hoje, toda ela é profética. Geografia. Gog e Magog. O líder não é um local. Gog é um príncipe. Gog, na língua suméria, quer dizer trevas. E Magog, terras das trevas. Gog é o príncipe, Magog é a terra do príncipe. Por isso que toda guerra contra Israel é Gog e Magog, que eles sempre tiveram os mesmos inimigos
da terra das trevas, e sempre um príncipe daquele lugar é um Gog. Ok, senhores? Uma observação interessante. Esses nomes, todos que eu estou montando aqui para você, fazem parte do index da Bíblia, que está em Gênesis 10. E aí nós vamos encontrar o que em Gênesis 10? Os filhos de Noé. Vamos entender agora toda a profecia lá em Gênesis 10. Por exemplo, Sem. Os semitas são todos os filhos de Abrão. Os semitas, árabes e judeus, são filhos de Sem. Cã são naturalmente boa parte da África, inclusive a Etiópia. Hoje o presidente da OMS é etíope, é um canita. Jafé, os jafetistas são todos os europeus e asiáticos. Quando desceu a arca, quando saíram da arca depois do dilúvio, a terra é repovoada por esses três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Semitas são todos os filhos de Abraão, árabes e judeus. Cã são naturalmente os africanos, inclusive os etíopes. Todos os africanos descenderam da Etiópia, ok? Todos, inclusive o Egito. O Egito que se vê hoje não é o Egito de Faraó. Aquele Egito, império, não existe mais. Todos os africanos é a antiga Etiópia. Assim como todo o Império Romano, toda a Europa é antiga Roma, assim como toda a Europa é antiga Roma, todos os africanos é a antiga Etiópia, a grande nação Etiópia. Hoje é um pequeno país, Etiópia. E a Etiópia foi empobrecida por Moisés, quando ele era príncipe do Egito e fez guerra contra a Etiópia e tornou a Etiópia pobre. O resto são descendentes desses três. Vamos entender? Gog significa montanha. Um rubenita, filho de Samaias, príncipe profético de Ros, Meseque e Tubal. Nós lemos esses textos em Ezequiel 38. Magog, terra de Gog, segundo filho de Judá, que é filho de Jafé, neto de Noé, que significa proteger. Magog, terra de trevas, fica ao norte de Israel, regiões montanhosas da Capadócia e Média. Vamos interpretar o index bíblico profético para você saber aonde se concentra a guerra contra Israel e por que ela está na Bíblia com outro index e outro nome. Ros significa roche, evolução da palavra Rússia. Rússia significa roche, é a antiga roche da Bíblia. Gomer, Togarma e Magog. Esses são netos de Noé por Javé. Portanto, são jafetistas, os povos que habitavam o norte da Europa, que é ali Turquia e Rússia. Esses povos são hoje, no estudo da evolução dos nomes, caracterizados como nações modernas. Quais são elas? Togarma são as nações que irão fazer guerra contra Israel. Togarma, na Bíblia, do Gog e Magog, Turquia. Gomer, que é Cush, significa Put, que é Etiópia, ou nações da África, também vão fazer guerra contra Israel, que são descendentes de Cã, filhos de Noé. Meseque, texto lido em Ezequiel 38, que é Moscou. Assim como Irã é Pérsia, Meseque é Moscou. E Tubal, o texto lido, significa Tobolsk, uma das cidades produtoras de gás e petróleo da antiga União Soviética. A maior aliança de Rosh, que é a Rússia, é com a Pérsia, que é o Irã, que até 1935 tinha o nome de Pérsia. São historicamente os maiores inimigos de Israel. Então veja, a Rússia é a maior, a Rússia e a China, senhoras e senhores, e Irã são os maiores históricos inimigos de Israel, junto com a Turquia. No início do ano, Jair Bolsonaro esteve
na ONU, acho que no início do ano passado, quando o presidente turco apresentou um mapa do mundo sem Jerusalém, sem Israel. Se você pegar o mapa do mundo lá na Rússia, lá na China, nos países asiáticos, não tem Israel no mapa. E o presidente russo, até esqueci o nome desse doido, ele disse que, de uma vez por todas, precisamos exterminar Israel do mundo. Estamos falando de Tobolsk, ou Togarma, ou Turquia. São inimigos de Israel. Esse plano todo que nós vemos hoje é um plano diabólico contra a nação. Por isso que a Bíblia diz que Israel é a pedra de tropeço para o mundo. Israel é o cálice que o mundo é obrigado a beber. Tudo isso que você vê é por raiva e inveja da nação amada do Senhor. Por isso que eu fico muito assustado quando eu vejo crente defendendo a Palestina, indo contra Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. E nós devemos orar pela paz de Israel e pela nação de Israel. O que vem pela frente agora nessa profecia bíblica? O que vem pela frente é uma terrível guerra. Escute o que eu vou te dizer. Não muito demorado. Veja, não estou trazendo nenhuma revelação. Não estou fazendo uma profecia futura. Eu estou apenas interpretando a profecia. Assim como da mulher vestida de púrpura e outras. Não muito demorado, em pouco tempo, nós teremos um levantar contra Israel. Esse levantar contra Israel que traz Jesus literalmente sobre a terra. E a igreja nessa história? Se nós somos de linha dispensacionalista, a igreja sobe. Apocalipse 19, verso 1. Se prepara como um grande exército. E ela volta, no versículo 11, para a batalha. Mas você não precisa ser necessariamente pré-tribulacionista para isso se cumprir. A igreja pode subir. Qualquer hora, seja 7 anos depois ou 7 anos antes, ela vai subir e se transformar em um exército de batalha. Meu irmão, você que é crente, por que o tema profecia se tornou tão evidente nos dias de hoje? Por causa do aceleramento profético. Eu acabei de ler para você um texto do G1, do Emmanuel Macron, acelerando as profecias. E as profecias estão aceleradas. Eu não posso chegar aqui para você e despejar uma conexão de profecia, que você vai ficar ainda mais ansioso com os acontecimentos que temos no mundo hoje. Ah, mas se eu pudesse, eu tinha tanta coisa para falar. Mas vamos dosando aos poucos. No domingo que vem, eu vou trazer para você uma revelação sobre o início da tribulação e o período da tribulação assombroso. Pastor, como nós vamos detectar quem é o anticristo? Não é difícil, é fácil. Eu vou te dar aqui 5 passos para você identificar o anticristo e, consequentemente, saber se já estaríamos, ou estamos, ou estaremos, ou quando vamos entrar no período de tribulação. A grande verdade, meus irmãos que me assistem, pastor Lorival, pastor Emerson, pastor Edson, é que a igreja, no momento desse, os crentes, eles não devem ficar ansiosos ou tristes. Eles devem ficar alegres. Porque está chegando a hora de ver o nosso Senhor. Vocês pararam para pensar isso? Eu não estava na terra quando Jesus nasceu. Caminhou, morreu e ressuscitou. Mas praticamente, possivelmente, estaremos na terra quando Ele voltar. Possivelmente, pastor Edson, pastor Lorival, quero que o pastor Lorival casa antes, né? Senão ele vai ser um dos 24 anciões, lá, um dos 144 que são virgens, né? Pastor... Hã? Se o pastor Lorival não casar, ele vai mandar na gente lá no céu. Vocês não pararam para pensar, não? Vamos mandar ele casar logo, gente. Se ele não casar, ele vai ser chefe da gente. Ele vai ser um dos 144, aí vai mandar na... Meu Deus do céu! Vamos casar o pastor Lorival urgente para ele não mandar na gente lá no céu. Nem que vão casar ele pelo Zoom. Quem quer casar com o pastor Lorival pelo Zoom aí? Meus irmãos, você parou para pensar
Cadê o Jean no teclado aqui? Os pastores podem subir para nós orarmos. Que tudo isso que eu estou pregando, em termos proféticos, mostra que Jesus está às portas daqui um tempinho aí, ó. Mais perto do que nós imaginamos. Mais perto do que você sonha, mais perto do que você imagina. Você já analisou, parou para pensar isso? Pare para pensar comigo. Se isso é verdade, quanto mais perto estamos do arrebatamento? Que é 7 anos antes de tudo isso que eu preguei. Parou para pensar? O arrebatamento é 7 anos antes de tudo isso que eu preguei. E aí resta a pergunta: você está preparado para o soar da trombeta? Porque a trombeta pode soar a qualquer momento e a qualquer hora. Mas olha o que eu quero que você faça. A palavra de domingo será de todas as séries que eu estou falando aqui, será uma das mais poderosas, práticas e reveladoras. Me ajude a compartilhar. Me ajude a compartilhar. Domingo, às 10 horas da manhã, é ceia. Todo mundo deve estar conectado e nós vamos ver e viver. Igreja do Senhor Jesus, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão dos seus pecados. Conserta. Quando você assistir jornal, preste atenção que as cartas estão na mesa. O xadrez já está sendo jogado. Todo dia. Essa semana, o ministro da Saúde mostrando como eles planejam a saúde para daqui a um tempo. Eu fiquei assustado com aquilo, vocês viram? Ele usou literalmente a palavra pôr um chip para detectar, ou então um code, como é que chama? QR Code na palma da mão. Tem gente falando de chip, mas tem um QR Code. Uma tatuagem de QR Code em laser. O cara... Ele falou que é simples pôr na palma da mão um QR Code. Ali, ó, vai lá e marca cartão de crédito. Por que você precisa de um chip se tem o QR Code? Não é? E ele falou, isso é simples, porque você pode fazer como se fosse uma tatuagem. O QR Code queimado ali, nunca mais sai. Está lá. Olha só, senhores. Se eles estão falando isso, preste atenção. Imagine como estamos perto. Pastor Lorival, a receita do pão da ceia será colocado amanhã, pela manhã, no grupo emergencial da igreja. Aí você põe naquele outro grupo dos irmãos também que participam, que querem participar também. Os irmãos da nossa igreja fora do Brasil, ou de fora do estado, nós vamos colocar naqueles outros grupos também, Graça Church Online, a receita do pão da ceia, domingo 10 horas da manhã. Vamos orar a Deus? Ora, pastor Emerson, vamos orar com fé. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Pai querido, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Pai querido, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja tocando os corações, ó Pai. Pai, que o Senhor esteja trazendo verdadeiro arrependimento em nossos corações, ó Pai. Para que nós não sejamos apanhados de surpresa, como aquelas 5 virgens foram apanhadas, Senhor. De não estarem preparados, ó Pai. De não estarem cheias de óleo, Senhor. Pai, que o Senhor esteja enchendo-nos, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos dando sede da Tua palavra, sede da Tua presença, Pai. Sede de estar junto a Ti todos os dias das nossas vidas, Senhor. Pai querido, acende a chama, Pai. Pai, se tem alguém nos ouvindo ainda que a chama foi apagada, Senhor. Pai, que essa chama seja reacesa novamente, Senhor. Que essa pessoa seja tocada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, resgata as nossas famílias que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo no meio da nossa família, Pai. Oh, Pai, nas nossas vidas, Senhor.
Pai querido, eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para ver os seus olhos, ó Pai, para ouvir a sua voz, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, tira todo o espírito de aflição, Senhor. Dai-nos a tua paz, ó Pai, que nós sabemos que os seus planos não vão ser frustrados, ó Pai. E que aquilo que o Senhor decretou não vai ser mudado, Senhor. Pai querido, reveste-nos com a tua armadura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Sim, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. O Espírito Santo, muito obrigado, ó Pai, porque antes mesmo de nós buscarmos a Ti, o Senhor nos encontrou primeiro, ó Pai. E que a razão principal da nossa vida seja o desejo ardente, Senhor, pela Tua presença, Senhor. Em meio a tanta frieza espiritual que nós vivemos hoje, na lógica superficial, nós possamos, Senhor, ardentemente buscar pelas riquezas eternas, que somente o Senhor pode proporcionar ao homem, a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que se nós queremos a Ti, nós precisamos, Senhor, nos abraçar daquilo que vem do céu, daquilo que vem de cima, Senhor. Que o nosso coração, ardentemente, ele possa buscar por tudo aquilo que somente o reino do Senhor oferece a cada um de nós, ó Pai. E nós nos despojamos de tudo aquilo, de qualquer outra motivação, que não seja o Senhor mesmo, ó Pai. Mas nós queremos um coração, Senhor, quebrantado. Nós queremos fazer parte daqueles que têm o seu espírito, ó Pai, que são pobres de espírito, Senhor. Porque nós não apenas queremos herdar o reino, mas nós queremos passar a eternidade ao Teu lado. E que essa vontade, Senhor, de deleitar na Sua presença, de estar diante de Ti, ela possa crescer no meu coração, no coração de todas as pessoas que nos ouvem, ó Pai, através, Senhor, da internet. Que Teu Espírito Santo possa quebrantar, possa, Senhor, se derramar poderosamente, e que haja dentro de nós um convencimento vindo dos céus, ó Pai, que possa mudar o nosso relacionamento contigo, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que aqui nesse instante nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e te pedimos, meu Senhor, que neste momento, Pai, de quarentena, Senhor, onde todas as famílias estão reunidas, onde todas as famílias estão concentradas em seus lares, Pai, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre este povo, meu Senhor, um grande avivamento, ó Pai, que haja, Senhor, uma conversão geral, meu Pai, deste povo, que eles possam abrir, Pai, os seus olhos espirituais. Comece, Senhor, a ler a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, Senhor, através das mensagens dos pregadores, dos missionários, Pai, que levam a palavra até os lares, Senhor. Nestes momentos, ó Senhor, que eles estão totalmente, Senhor, conectados com a internet, Pai, que eles possam deixar de lado coisas fúteis, coisas vãs, meu Pai, e comece a procurar, Pai, a Tua palavra, Pai, falada, a Tua palavra divulgada, Senhor. Que haja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma chama ardente em seus corações, Pai, com a presença do Teu Espírito, ó Senhor amado. Nós clamamos a Ti para que este povo seja alcançado, libertos, renovados, restaurados, ó Senhor, cheios da Tua presença, e que eles possam se converter a Ti, ó Pai. Posso procurar os Teus caminhos, posso procurar trilhar os Teus caminhos, andar, meu Pai, nos Teus ensinamentos, nas Tuas escrituras, ó Senhor, e dela não se afastem mais, mas sempre procure, aleluia, Senhor, ao Pai. Senhor Jesus, que é autor e consumador da fé, meu Pai, aleluia. E que a fé possa, Senhor, tomar conta deste povo, tomar conta das famílias, e que haja um grande exército, meu Pai, marchando em direção, Pai, ao Teu encontro, meu Senhor amado, e que todos, ó Senhor amado, possam dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai, e que levará eles à salvação eterna, ao Teu encontro, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Meu querido irmão, posso fazer um pedido para você? Primeiro pedido, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá um like, é isso?
Segundo pedido, me siga no Instagram. Por que Instagram? Porque é de onde eu estou fazendo todas as lives proféticas. Daqui um pouco, eu e o pastor Lucas, o cantor Lucas, estaremos fazendo uma live respondendo perguntas, estarei falando sobre milênio, às 10 horas. É claro que ele vai começar antes de mim, vai cantar ali 1, 2 músicas e eu entro já para ensinar. E domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui na nossa ceia. Meus filhos amados, está chegando a hora de nós nos revermos. Tanta gente escrevendo, pastor, acho que tem gente que não vinha na igreja há 2 meses. E agora falando, não, eu não acredito. A gente está percebendo a importância de congregar. Tem hora que dá vontade de chorar. Está vendo? Não dá para viver sem congregar. Não dá. Nossa alma não está pronta para ficar sem congregar. Mas está chegando a hora. Está chegando porque senão o governo não pode liberar escola e shopping. Quer mais aglomeração que shopping e escola? Então ele não vai poder liberar nunca. A hora que ele liberar a escola, provavelmente ele libera a igreja, que a aglomeração é a mesma. Só na escola do Jean tem 1.500 alunos. Então, 1.500. 1.500 só de manhã, né? 3.000 alunos. Mas está chegando a hora. Aí vamos fazer festa. Aquele videozinho daquele pastor gordão entrando, fazendo bagunça lá. Já viram aquele vídeo? Quando terminar a quarentena. Meu Deus, vai ser oculto. Oculto! Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.